Olá, seja muito bem-vindo ao Sim de Guardas SP. Estamos começando mais uma edição do programa Fique por Dentro. Mas antes de começarmos, o companheiro Vilar vai deixar o recado. Recado para você que não é inscrito, hein? Inscreva-se no canal. Você que já é inscrito, já sabe. Vai lá, ó, sininho de notificações, fique por dentro, as informações do Sim de Guardas aí, na palma da sua mão. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro. Marcelo, nesse bloco aqui, nós vamos, infelizmente, né? Infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, né? Tem que trazer um assunto aqui que é desagradável, né? É algo que poderia ser muito bem evitado, mas nós somos obrigados a vir aqui, aí chegar aí no seu telefone, aí na palma da sua mão, para te levar a verdade, para que você não seja iludido, né? E para que, assim, as coisas fiquem claras. Porque o que tem de pior é conversa fiada, é joguinho de esquina, é bizu, né? Isso aí só leva o guarda para o caminho ruim, não é verdade, Marcelo? Sim, Vilar. Então, e o nome do bloco é Ações Judiciais. E esse bloco a gente vai dividir ali em três partes. Bom, primeiro de pessoas que fizeram uma ação desastrosa, judicial desastrosa. O termo exato, desastrosa. A segunda parte é de pessoas criminosas que aplicam golpes com base e com fundamento em ações judiciais. E a terceira parte a gente vai apresentar um novo direito para algumas pessoas que a gente encontrou uma jurisprudência farta que pode assegurar essas pessoas algum novo direito. Então vai ser um bloco um pouco extenso e tal, mas ele é interessante para todo mundo. É importante que você fique aí. A primeira parte, claro, é o seguinte. No começo da semana começou a rolar aí no WhatsApp uma mensagem lá falando, olha, uma associação perdeu uma ação e tal, e as pessoas que estão na lista vão ter que pagar lá um valor de sucumbência, honorário de sucumbência, que é perto de R$8.000, 7 mil e poucos reais. Para nós, naquele momento, assim, nada a comentar, porque a ação não é nossa. Né? Não tem nada a ver com a gente. A gente defende a liberdade, todo mundo é livre para acreditar, fazer o que quer, e mover quem quer, e processar quem quer. Informação pública, né? Informação pública, então, pra gente não tinha nada de interesse naquela ação, naquele momento. Mas aí, alguém da entidade, em um grupo de WhatsApp, para tentar desviar o foco da porcaria, da cagada, da ação desastrosa, ele fez uma acusação grave. E aí eu entendo que é grave, e aí a gente vai ter que trazer o áudio do camarada aqui para explicar. Primeiro, porque ele está mentindo. Primeiro de tudo, porque ele está mentindo. Ele está mentindo para o trabalhador, está mentindo para a categoria. E segundo, porque ele está tentando abafar uma coisa que é responsabilidade deles, que eles têm que explicar lá para o sócio deles, com uma inverdade. Eu vou pedir para vocês escutarem o áudio do colega. Boa noite, pessoal, e boa noite a você, Bispo, que fez essa colocação no grupo. Só para salientar que não é porque atacaram a Agis que nós estamos colocando isso no grupo para se defender. No dia 23 de abril de 2024, nós divulgamos essa informação e ninguém deu importância, porque ninguém tem interesse em discutir as suas responsabilidades. Então o guarda, quando se trata de sindicato ou qualquer outra entidade, eles não dão importância e não vão atrás. Mas quando o assunto é Agis, aí cria uma repercussão geral. Então eu vou repetir, no dia 23 de abril de 2024, nós divulgamos esse projeto de lei aprovado por todos, pelo Sindiguardas, pela Abraguardas, pelo Sindicep e outras entidades, assinado pela chefia de gabinete da segurança urbana à época, assinado pela chefia de gabinete da Secretaria de Planejamento da época, e o dinheiro não apareceu. Os guardas não receberam aumento nenhum, mas foi aprovado porque teve orçamento para isso e tudo está nesse projeto de lei. Se você ler o projeto de lei, você verá que foi aprovado e o dinheiro nunca apareceu. Nenhum guarda recebeu esse aumento desse projeto de lei aprovado em 2014. Então você acha que agora é o momento de gritar, de falar, de brigar pelos seus direitos? É agora.
Bate na porta lá do sindicato, que é o defensor da categoria, e cobre seus direitos. Assim como todos os sindicalizados devem fazer. Porque o dinheiro está na mão de alguém. A gente da AGE só não sabe de quem. Porque o projeto de lei para o aumento foi aprovado. Márcio, é complicado, né? Porque é um negócio que é líquido, tão transparente como a água que você recebe aí quando você está numa operação e os sindiguardas levam uma água para amenizar o seu trabalho árduo aí, policial da Guarda Civil Metropolitana. Tão transparente, tão líquido, assim, né? Líquido e transparente, como água essa informação. Bastava ter um pouco para qualquer pessoa, né? Ter um pouco de vontade de pesquisar que ia encontrar muito facilmente a resposta para isso. Muito fácil, Vilar. Esse colega, ele pega o PL 286 de 2014, que é um PL do governo, do executivo, que foi assinado pelo protocolo do SIMP, que é Sistema de Negociação Permanente do município, por várias entidades, inclusive o Sindiguardas assinou, aquela assinatura que está no documento é do inspetor Augusto, que era o presidente da época e tal. E aquele PL 286 de 2014, ele virou lei. É a Lei 16.080 de 2014. A Lei 16.080 de 2014, ela foi aprovada no dia 30 de setembro de 2014. Significa dizer que ela começou a produzir efeitos pecuniários em outubro de 2014. Sim. Então, olha só, a lei prevê um reajuste de 5% em 2014, retroativo a maio, e um reajuste de 10,23% em 2016, no mês de maio. Estava previsto na lei e foi executado. É porque provavelmente o colega deve ter preguiça, ele deve ter aberto lá o olerite dele de maio de 2014 e ele viu que não tinha reajuste. Realmente, a lei é de setembro, não tem como, né? em maio já está constando. O dinheiro retroage. Isso. A gráfica não. Isso. Aí, se você tem dúvida se você recebeu ou não esse valor, se você tem dúvida, eu vou te pedir um favor. Abre aí, ó. Área como que é? Portal? O portal do servidor, né? Área privada. Áreaprivada.pmsp e tal. Abre aí, área privada, @prefeitura, ou melhor, .prefeitura.sp.gov.br. Abre aí. Consulta o olerite do mês 10 de 2014. Agora consulta o olerite do mês 9 de 2014. Você vai ver que o mês 9 é inferior ao mês 10 em exatamente 5%. Mas não fecha ainda não. Não fecha não. Abre aí o ano de 2016. Consulta o olerite de abril de 2006, mês 4 de 2016. Você vai ver um valor lá no seu vencimento. Tá? Agora abre o olerite no mês 5 de 2016, maio de 2016. Você vai ver que o valor é um pouco maior, 10,23%. Ou seja, aquilo que ele fala que ninguém recebeu esse dinheiro é mentira. Mentira. Mentiroso. Tá mentindo para a categoria. Falta com a verdade. É mentira. Todo mundo recebeu esse dinheiro. Tá? E esse dinheiro não foi desviado. Ele não está nos cofres públicos, também não está na conta de ninguém, não, como o colega quer insinuar. Entendeu? Então ele está mentindo. Mas por que ele cria uma mentira, uma fake news? Por quê? Qual que é a razão? Eu falei, podia ser... No primeiro momento eu achei que era ignorância, sabe? Acontece, né? O camarada tem preguiça de pesquisar, ou não sabe pesquisar, sei lá. Se alguém que foi lá e não conseguiu identificar lá a informação na funcional do Clóvis... Né? Diz que ele já era CD antes da lei, né? Foi um equívoco. Uhum. Né? Tudo bem que a pessoa não teve o zelo de procurar entender e fez um alarde, sim, né? Em cima de um equívoco. Poderia ser um equívoco. Tudo nesse mesmo nível, mas tudo no mesmo nível da baixaria, né? No começo eu achei que podia ser ignorância, sei lá. Mas aí a entidade começa a entrar em contato com as pessoas oferecendo uma ação para obter esse dinheiro. Para obter esse valor retroativo a 2014 e 2016. Eu falei assim, não é possível. Como é que a pessoa vai montar uma ação? Porque assim, Vilar, uma ação judicial, quando você vai lá e peticiona, você tem que apresentar cálculos. O juiz quer saber quanto você quer receber. Sim. E para apresentar cálculos, a via mais fácil, a mais correta, é apresentar os olerites. Exatamente. Não é possível que a pessoa não vai conferir os olerites. Ela vai apresentar os olerites no processo e não vai conferir. Cara, e oferecendo ação para enganar os outros. Porque é enganar. Nesse caso, é enganar. O colega vai levar uma condenação, uma litigância de má fé, porque o município vai falar assim, ele recebeu o aumento, ele sabe. Ou pode acontecer o seguinte, assistir o nosso programa Fique por Dentro, né? Estamos gravando hoje na sexta-feira, você vai assistir aí no sábado na sua casa, e na segunda-feira já tem uma retratação, falando, olha, eu vi, o Sindiguardas tem razão. O valor já foi pago, então desconsidera... Não vou entrar nessa furada. Desconsidera... Não, diga a própria entidade. Ah, sim. Né?
para evitar, Marcelo, o que foi talvez um motivador, Isso. né? O que talvez tenha sido o motivador, porque aí a gente tem que começar a conjecturar por que alguma pessoa faz um negócio desse, né? Tem a ignorância, que faz parte da vida, a pessoa ignorar, não conhecer aquilo, ou a má fé, né? Ou a má fé. E a má fé é um problema seríssimo. Sim. Porque nós estamos falando, né, quando o policial da Guarda Civil Metropolitana entra com ação, de perder parte do seu salário, porque aqui ninguém é rico. Exato. Todo mundo tem que trabalhar muito todo mundo trabalha muito e ganha pouco, né? Coloca a sua vida em risco por um valor que não vale a pena do ponto de vista de perder a vida, né? A gente tem gente ganhando relativamente bem aí, graças a DEAC e tal. O dinheiro, não é que ganha bem, né? Vamos corrigir. O dinheiro entra legal na conta. Contudo, né? O valor inicial da guarda é de R$4.000. Isso. Então não é... Ninguém aqui é Marajá, né? E, inclusive, a ponto de perder dinheiro. E o pior, Vilar, é que eu li as duas listas, né? Tem duas listas circulando que falam. Eu vou até pedir... honestamente, eu vou pedir para colocar as listas aqui na tela, para que vocês possam assistir e ver os nomes aí, porque essas informações são públicas do Tribunal de Justiça de São Paulo. A maioria é aposentado, cara. Pior Olha de aí. tudo é isso. Que é o cara que tá sendo massacrado, né? O colega que já tá ganhando menos, não tem a oportunidade de fazer uma DEAC, tá sendo confiscado em 14% do seu salário e ainda continua pagando imposto de renda. Exatamente. Então, é uma pessoa que já está assim, numa situação de vulnerabilidade maior do que quem está na ativa. Exato. A maioria das pessoas que estão na lista são aposentados. Mas o que acontece? A primeira mensagem que se rolou lá foi o seguinte: olha, a associação entrou com uma ação, perdeu. Na ocasião da ação, nós falamos pro pessoal, gente, não entra com essa ação, porque a matéria discutida, o direito discutido, é uma pela de uma furada. A base da ação era o seguinte: olha, houve a mutação de vencimento para subsídio, uma parcela da categoria teve 55,57% de aumento, então todos têm que ter 55,57% de aumento. Isso é confusão de conceito. Se a gente estivesse tratando de revisão geral anual, o índice que é aplicado para um tem que ser aplicado para o outro. Aí, ok. E é uma lei específica para isso. Exatamente. Quando a gente está tratando de reestruturação de quadro, o que é? É o município pegar uma tabela, um quadro, e ele faz o que ele quer com esse quadro. Ele não pode reduzir valores, mas ele faz o que ele quer com esse quadro. Se ele quiser, ele tira uma pessoa de um bloquinho e joga no outro, tira de uma categoria e joga na outra. Se ele quiser, ele aumenta os vencimentos conforme o quadro, ele aumenta as percentagens de diferença entre quadrinho, ele diminui as percentagens de diferença. Foi o que aconteceu com a tabela de subsídio. E vide problemas que aconteceram da passagem da 11.715 para a 13.768 e da 13.768 para 16.239. Alguém ganhou alguma ação? Não, tem uma ação que ganhou. Ah, sim. A do Pires e tal. Uhum. Ele ganhou no mérito ou não? Foi decurso de prazo. Foi. A prefeitura perdeu o prazo e os caras foram contemplados. Parabéns para eles. O que aconteceu com eles? Serviu para os demais? Não. Porque não julgou o mérito. Exato. Então, todas as outras ações perderam. E aí, só para você entender, quando a gente está falando de revisão geral anual, o prefeito acabou, a gente vai falar depois no bloco, acabou de aprovar 2,6% esse ano. Todos os servidores vão receber 2,6%. Aí você consegue exigir um tratamento equânime, porque é revisão geral anual. Quando você está falando de mudança de quadro, mudança de tabela salarial, primeiro que é optativo. Sim. Né? Segundo que a prefeitura trata como ela quer. Ela trata como ela quer. Você olha e você fala, eu aceito ou não aceito. Tá certo? É uma prerrogativa do executivo. E aí, a prefeitura dá tratamento diferentes para diferentes pessoas conforme a posição na tabela. É isso que foi feito. Para esse tipo de reestruturação de quadro, não adianta querer discutir judicialmente. Primeiro, porque você optou em fazer. Sim, né? Ou não. Segundo, porque a prefeitura não tem um vínculo de falar assim, eu tenho que tratar todo mundo igual. Porque ela trata as pessoas conforme o tempo de casa, conforme as qualidades, as características e por aí você vai. sabe o que é pior, Marcelo? As pessoas estão iguais. O terceira, que está no subsídio, um é igual ao outro. Uhum. Que é diferente do terceira do vencimento, que Exatamente. não é igual. Vencimento é vencimento, então você pega os terceiras do vencimento, eles são iguais, os segundas do vencimento são iguais, se é que tem ainda, né? Uhum. Ainda não olhei, mas pode ser que tenha algum aí que deve estar afastado e não assinou. E não assinou, né? E o subinspetor do vencimento é igual ao subinspetor. Então, o subinspetor, letra G do vencimento, todos são iguais. Uhum.
O que não é igual é o letra G do subsídio, porque é uma outra forma. Exatamente. Mas lá no subsídio, eu não faço parte do subsídio, mas lá no subsídio, eles são iguais. Exatamente. Não tem diferença. Exatamente. É por isso que essa ação é furada. Naquela ocasião, quando falaram assim, olha, nós vamos entrar, quem consultou o sindicato, a gente falou assim, gente, não entra nesse tipo de ação, você está entrando numa furada. Beleza, entraram com a ação, perderam em primeira, perderam em segunda, foi ao STJ, perdeu também no STJ. Como eles perderam e o valor da ação lá passa de 14 milhões de reais, a prefeitura, obviamente, falou assim, vou, né? Minha parte agora. Pediu o honorário de sucumbência. Exato. Aí a prefeitura pediu o honorário de sucumbência. Esse aqui, ó, é o primeiro honorário de sucumbência. É o número, deixa eu ver aqui, 0011-87191, 2025, 826-0053. Esse primeiro, que foi o primeiro que circulou, o honorário de sucumbência é de R$ 241.144,57 a ser dividido entre 30 servidores. 30 servidores que eu pedi para colocar aqui na tela, né? Só que esse não é o pior, não. Tem um pior que esse. Porque foram 3 ações, né? Uma ainda não gerou a execução, mas as outras 2 já. O segundo, deixa eu ver aqui o número dele. É 00905891 2025 826 0053. Esse segundo, o honorário de sucumbência dele é de R$ 390.879,98 a ser dividido entre 27 colegas, 27 servidores. Dá uma média, ô Vilar, esse segundo, de R$ 14.477,04 para cada. Por que eu falo uma média? Porque esses servidores devem para a prefeitura 390 mil, certo? Só que o que acontece? De repente tem algum deles lá que está num tipo de vulnerabilidade que vai conseguir algum tipo de isenção e não vai pagar. Exatamente. O Tribunal de Justiça vai falar assim, olha, eu não consigo pagar. Não consigo pagar. Só que o valor dele não sai da conta. Exatamente. O valor dele volta para ser dividido entre os demais. Exatamente. Então, diminui as pessoas que vão fazer o rateio. Exatamente. Logo, hoje, o per capita fica maior. Se dividir entre 27, tá dando 14 mil para cada, né? Se supondo que desses 27, 10 ganhem, esse valor de 14 mil pode chegar a 20 mil para cada e por aí vai, tá? Sim. Então, o valor devido é isso aí. Para ganhar tempo, Vilar, não sei se para ganhar tempo ou se tem uma esperança, algum tipo de esperança de não pagar isso, a associação entrou com uma ação rescisória contra os acórdãos, né? São 3 acórdãos, aí entrou com uma ação rescisória contra os acórdãos. Tentando dizer pro TJ, que julgou os acórdãos, são desembargadores, que, olha, vocês erraram e vocês têm que desfazer o erro de vocês, certo? Sendo sincero com você, honesto, cara, não vai ganhar. Não vai ganhar. Vocês vão pagar esse dinheiro. O que vocês podem ganhar é tempo. 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio. Você errou o termo. Ah. Não é ganhar tempo. É pagar mais. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Pagar mais. Se o servidor for pagar hoje, ele vai girar em perto desses 14 mil aí e 700 que eu falei, certo? Supondo que ele consiga suspender a execução. Não vou pagar hoje, vou pagar quando jogar a ação rescisória vai tramitar 2 a 3 anos, eu vou pagar daqui a 3 anos. A taxa de atualização do Tribunal de Justiça é a Selic. Ela girou em 11,45% no último ano. E a média dela é 14%. Ela girou em 11 porque girou baixo, viu? Sim. A média dela é 14. Mas nós estamos vendo todos os índices de inflação aumentando. Sim. Teoricamente vai subir também. Significa dizer que daqui 3 anos, quando você for condenado e realmente começar a pagar a conta, já não é mais 14 mil. Então você já pode colocar 30%, 40%, 50% em cima desse valor. E aí esses 14 pode chegar a 20%. Né? Eu tô falando isso para você, colega. É com uma orientação. Eu não desejo isso para você. Nunca desejei, meu amigo. Nunca desejei. Se você tivesse conversado com a gente antecipadamente, a gente teria falado para você. Não entra nesse tipo de furada. Assim como eu vou falar para vocês que estão assistindo, não entra no tipo de furada de entrar com ação de 5% e 10% lá em 2014, porque a gente já mostrou aqui que vocês receberam esse valor. Então não entra nesse tipo de furada. Eu não desejo isso para você, cara. Mas eu tô falando para você entender. Porque eu não sei se lá na associação te explicaram que o índice Selic que corrige esse valor. Se você ficar pagando esse valor daqui 3, 4, 5, 6 anos, ele vai ser corrigido mensalmente. É o caso, na verdade, na minha opinião, de fazer uma reunião com essas pessoas e falar, olha, vamos fazer o que agora? Exatamente. Perdemos. O que é que nós vamos fazer? Se acontecer isso, o resultado é esse. Que me parece o único caminho, na minha opinião, fica menos doloroso, é aceitar e pagar. Uhum. Porque essas ações
estão sendo ingressadas, elas podem, como nós estamos discutindo aqui, prorrogar aquilo que é inevitável, Sim. né? E o que pode acontecer é que talvez mais pessoas entrem naquilo que você falou, na questão da vulnerabilidade. Então o cara tá lá hoje, tá beleza, tá de boa. Acontece alguma coisa na família do cara, ele vai lá e prova. Fala, olha, eu tô com câncer, eu tô com isso, eu não posso pagar. Aí você fala, beleza, você não vai pagar. 27 cai para 26. Uhum. E vai reduzindo. Exato. E aí a conta vai ficar... Mais alta para quem tá. Exatamente. Né? Se a entidade tivesse o mínimo de hombridade, vai dizer assim, Sim. né? Boa fé, chamava esse pessoal e falava assim, olha, o negócio tá feio. E eu vou postergar, mas vocês vão pagar mais juros. Ou sei lá, discutir como vai ratear isso, sei lá. Não sei. Não é problema nosso, é problema deles. Como Mas vai tá aqui fazer, sendo esclarecido porque o mentiroso foi contar mentira. Exatamente. Tá? É por causa disso. Aproveitando, eu já vou falar também por quê? Porque essa entidade está enganando os aposentados. Está enganando os aposentados. Olha só. Eles começaram a ingressar com uma ação contra o desconto do Funfim, o confisco do Funfim, né? Desculpa, o confisco do Funfim. Naquela ocasião nós orientamos aqui, falamos, gente, o STF já está em fase final de julgamento desse direito. Aguarde o julgamento do STF para ingressar com qualquer tipo de medida. Até mesmo porque antes do julgamento do STF, você não tem chance nenhuma de ganhar. No máximo que vai acontecer é sobrestar. Exatamente. Até o julgamento do STF. Então, aguarde o julgamento do STF. Depois que sair o julgamento do STF, ok. Aí a entidade fez um vídeo. Não, mas a gente encontrou um caminho aqui, que é o caminho das pérolas. A gente conhece o direito e nós vamos... E começaram a distribuir essa ação. Pois bem, a gente tem dessas ações, 53 ações pedindo para parar de descontar o Funfim dos aposentados. 53. Perdeu a 53. Perdeu a 53. Eles ganharam uma, que é uma quarta ação, uma 54ª ação, que não trata do desconto do Funfim do aposentado na matéria que eles estavam debatendo. Sim. Mas sim de um colega que tem moléstia grave e, por ter moléstia grave, ele não tem que pagar nem a contribuição previdenciária e nem o imposto de renda. Sim. Só que para isso não precisava de ação. Bastava o colega ter ido lá na Rua da Consolação, 1379, mandar e preenchido um papel. Ele preenchia o papel, ele passava por um laudo lá na COGES e eles teriam o que a gente chama de benefício assistencial. Não pagaria nem a contribuição Funfim e nem o imposto de renda. Que na verdade o que acontece? O Funfim é descontado. Sim. Mas ele retorna... Retorna na forma de benefício assistencial. Exatamente. Esse colega, ele ingressou com a ação também e tal. E, obviamente, o juiz falou assim, eu reconheço o seu direito, porque está previsto em lei. O seu direito de não pagar ou ter o estorno do valor do Funfim mais o imposto de renda está previsto em lei. Então, eu reconheço o seu direito. Essa matéria que foi julgada foi exclusivamente porque o colega tem a moléstia grave. O que a associação fez? Olha, ganhamos o desconto do Funfim, o aposentado não vai mais pagar Funfim. Vem aqui e entra com a ação. E começou a chamar mais gente para ingressar com a ação. Só que ela não está chamando a pessoa que tem moléstia grave, ela está chamando a pessoa que paga a contribuição e não quer mais ver a contribuição no seu olerite. Ela, assim, em tese, ela não tem o direito. Exatamente. Porque o direito teria se estivesse doente naquele rol de moléstias, que está numa lei federal lá, é aquele rol de doenças. Se você não tá, você tem uma doença, mas não está naquele rol de doenças, você também não tem direito. Não, exatamente. E aí começou a chamar as pessoas anunciando que tinha ganhado. Olha, isso é mentira. Isso é enganar as pessoas. Porque tem que ser honesto, tem que pegar a sentença e falar assim, ó, nós ganhamos um colega que tem moléstia grave. Se é o seu caso e você tem moléstia grave, aqui, tá, não resolveu lá administrativamente... Não era o caminho certo que nós estamos falando. Era assim, ó, vem aqui, eu vou te ensinar, você passa no RH, aí pede. Faz um papel e pede. Não precisa nem de advogado, não precisa de nada. É só de orientação. Exatamente. Mas não, aí começa a chamar as pessoas. Chamou 53 pessoas, esses 53 aposentados perderam. Todos eles perderam. Não teve nenhum que ganhou, tá? Agora, eu quero falar com você que é aposentado. Em que pé que está isso, Márcio? Eu não quero pagar Funfim, eu estou sendo confiscado. Eu concordo com você, você está sendo confiscado. Eu concordo com você, você não deveria estar pagando esse 14% de Funfim. Existem uma série, acho que 9 ou 10 ADIs, Ação Direta de Constitucionalidade, juntadas num processo só, sendo julgado pelo STF. O STF já formou maioria para entender que esse tipo de desconto, na forma que está sendo feito, é inconstitucional. Tá? Ele já formou maioria. Faltava o voto do ministro Gilmar Mendes, ele já votou. O que precisa agora? Precisa o STF colocar, o presidente do STF colocar em pauta, Barroso coloca em pauta, ele coloca em pauta e relata o acórdão.
Tendo o acórdão relatado, a gente vai entender qual que é o próximo passo. Por que que eu falo para você que é o próximo passo? Porque, de repente, no relatório do acórdão, vem lá escrito assim, olha, suspenda-se os pagamentos até que, por exemplo. Sim. Né? Aí, nesse caso, por exemplo, a prefeitura do município vai ser obrigada a Ela vai suspender ser obrigada. a sua contribuição previdenciária até que defina alguma coisa lá no acórdão. Mas pelo andar dos votos, principalmente o voto do relator, o que a gente acredita que vai sair o acórdão? Como que vai sair mais ou menos relatado o acórdão? A primeira coisa, eles vão falar assim, o município, nem o estado, nem qualquer ente federativo, pode cobrar contribuição previdenciária do servidor aposentado se ela não comprovar que há déficit atuarial. A primeira linha deve vir por aí. O problema é que o município comprovou. Quando ele legislou a emenda 41 de 2021, que é a última reforma da Previdência aqui no município, você vai ver lá que no projeto de lei, na justificativa, tem todo o déficit atuarial, que inclusive dá mais de 50 páginas. Então o município comprovou. Tá? A segunda linha da lei, do acórdão, deve sair no seguinte sentido. Além dele ter que comprovar que ele tem déficit atuarial, ele tem que comprovar que o crescimento proporcional da alíquota é insuficiente para pagar o déficit. Aí ele pode começar em 14%. O município de São Paulo não tentou fazer aqui o crescimento proporcional. Ele já começou em 14%. Sim. Porque, segundo o déficit que eles alegam, teria que começar em 14%. Eu acredito que o acórdão do STF vai beneficiar os aposentados aqui do município de São Paulo, justamente porque não observou uma ordem progressiva. Sim. Porque poderia ter começado com 5, com 10, sei lá, qualquer número que não seja 14. Exatamente. Né? Nesse sentido, eu acho que o acórdão vai te favorecer. Aí, se o acórdão sair nesse naipe, falando assim, olha, o ente federativo, o município, o estado, tem que atribuir uma alíquota progressiva que começa em tal número e chega a 14, se for o acórdão nesse sentido, já há uma ação aqui no TJSP, do partido PSOL, contra a emenda 41. Sim. Que inclusive foi o Janazzi que propôs lá, o gabinete do Janazzi que propôs. Ela tá sobrestado, aguardando aquele julgamento. Exatamente. E aí, o que acontece? Sai o julgamento do STF, vem para o TJSP começa a tramitar e verifica o quê? Que o município não fez a alíquota progressiva. E vai julgar conforme o STF. O STF. Aí, meu amigo, a chance de você parar de pagar, ou pelo menos pagar menos, é muito grande. Sim. É muito grande. Mas a gente tem que aguardar a decisão do STF. Mas tem uma má notícia aí, Marcelo. O Supremo não disse que é inconstitucional descontar. Não disse. Então, assim, a gente fala que é confisco. Isso. Mas a partir do momento que o STF bateu o martelo, não vai ser mais confisco. Não é mais confisco, é Porque contribuição. aí, assim, houve o trâmite legal, ou seja, houve o trâmite da lei, ela cumpriu lá a Casa Legislativa, e o Poder Judiciário ratificou. Aí, se você é contra, se é a favor, se é isso, aí é outra discussão. Mas o fato é que uma vez que o Supremo decidiu, tá decidido, né? Então, assim, no meio disso tudo ainda tem essa notícia ruim. Isso. Né? Até porque, vamos combinar aqui, já tinha desconto de aposentado. Sim, acima de 5 salários mínimos, que é o teto do INSS. Quem ganhava acima do teto do INSS Já pagava a Previdência naquele valor acima do teto. Isso. Né? Só, Isso. na verdade, uma coisa bem maléfica mesmo, que a emenda 103 trouxe isso para baixo, no nosso caso aqui, acima de um salário mínimo. Isso. Né? Acima Mas de acho um que o salário funcionário mínimo. federal paga sobre tudo. Isso. Se eu não me falha a memória. Não, eu acho que está acima de um salário mínimo também, salário por causa do mínimo texto também? constitucional da 103. Então, porque aí alguns municípios, por exemplo, 2 salários mínimos, Isso. dependendo de como é que vota no município, né? Exato. Então, essa é a notícia ruim. E o que a gente está fazendo aqui é jogar limpo com você. Exatamente. É falar a verdade. É falar a verdade. Porque quando você consulta o sindicato, a gente fala para você, olha, a sua chance é essa. Você tem mais chance, você tem menos chance. Você pode ganhar, você pode perder. A gente fala a verdade para você. Por quê? Porque você tem que estar preparado, meu amigo. Você tem que estar preparado para, de repente, levar uma sucumbência. É claro, quando a gente discute o direito, a gente tem que entender que quem julga não é quem monta a peça, não. Quem monta a peça tem o mesmo desejo que você. Aquele áudio lá tem uma verdade ali. Uhum. A pessoa fala assim, vá lá no sindicato e cobre, que o sindicato representa o trabalhador. Realmente, aqui eu represento do trabalhador, do policial da Guarda Civil Metropolitana, seja ativo, seja aposentado, e aqui você recebe a verdade. Doa ou não. Isso. A gente não vende fumaça. A gente fala pro cara, não, meu irmão, isso aqui já era. Furada. Não tem o que fazer, né? Uhum. Olha, isso aqui é furada. Olha, isso aqui, beleza, vai dar certo. A gente fala a verdade, né? Agora, como eu sempre digo, a casca de banana tá aí. A informação tá aí no seu celular agora, aí, na palma da sua mão.
você cai se você quiser. É. Né? Porque assim, mais claro, mais transparente, não tem. E eu falo, gente, por quê? A entidade, a associação, ela engana as pessoas. Ela tá chamando você aposentado para entrar com uma ação que ela perdeu 53. Quando você chega lá, eles não mostram as 53 sentenças desfavoráveis. Não mostra. Eles vão mostrar uma favorável que é de um colega que tem uma doença grave. Que para efeito do seu montante, ele é a direito. exceção da regra. E, Porque ele tá na moléstia, né? e o direito dele não é igual ao seu. Engana as Exatamente, pessoas, o direito sabe? não é igual. Engana as pessoas. E isso, gente, assim, se você tiver instrução, você não vai cair nesse tipo de enganação. Então a gente instrui mesmo, que é para falar assim, olha, você tem liberdade, meu amigo, você pode contratar advogado da associação, advogado fora, advogado no sindicato, você pode contratar onde você quiser. Você tem liberdade. O que a gente monta é um parecer. Às vezes alguns colegas ficam até chateados, porque falam assim, pô, quando a gente não está na classificação da promoção vertical, vocês não entram com a ação, porque a gente tem experiência. É entrar e você não vai ser promovido, vai ter que entrar 2 vezes. Não, e assim, se quiser entrar, a gente tem aqui um formuláriozinho que o cara assina lá, que ele foi informado. Isso. Né? Porque você fala, pô, vocês me enganaram. Não enganamos, não, cara. Tá aqui, ó. Você foi informado e você assinou. É. Aqui funciona assim. É transparência. E não dá para você esperar, cara, que vá conseguir alguma coisa miraculosamente numa entidade que fala, por exemplo, que o subsídio tirou a paridade. Ai. Meu, subsídio é lei de forma de remuneração, paridade de direito constitucional. Como é que o subsídio pode tirar a paridade? Exatamente. E o pior é que eles bateram tanto nessa tecla, apostaram, e eu falei assim, gente, não tira. Eu uso até como o Bosco, que é meu amigo João Bosco, que ele optou pelo subsídio e se aposentou com paridade e integralidade. E isso é prova, tá no Diário Oficial, sabe? Mas eles, não, o subsídio tirou a paridade. Meu, é tipo de pessoa, ô Vilar, que chega assim, ó, chega lá no comando da guarda, por exemplo, e fala assim, eu não vou fazer QP, eu não vou fazer psicológico, e eu tenho que concorrer porque eu não posso ser prejudicada, porque a lei do afastamento fala que eu tô afastado e eu não posso ser prejudicado. Fala isso. Meu, olha só, a lei do afastamento, nós que somos diretores do sindicato, nós estamos afastados para exercício do mandato sindical, certo? Tem uma lei que regula isso, tem um decreto e tal. Ela fala que eu tenho que ter o mesmo tratamento que a pessoa da ativa tem que ter. É exatamente isso. Você que está me assistindo, quando você vai pedir lá a sua promoção vertical de CE para CD, ou de subinspetor para inspetor, você preenche lá o formulário. Você tem que estar em dia com o EQP? Você tem que estar em dia com a avaliação psicológica? Tem. Por que eu não teria? Eu sou mais bonito que alguém? Aliás, quando você nos vê aqui no programa sem a barba, é porque nós fomos para academia para fazer os cursos que todos os outros policiais são obrigados a fazer. De vez em quando vê aquele de cara limpa aqui, é porque teve que ir para academia. Então, a gente que está afastado, a gente não é mais bonito que... Eu até sou um pouco mais bonito que alguém. Não sou um Alexandre Leite... Concordo, mas tudo bem. Eu não sou um Alexandre Leite da Corregedoria, não sou um Anderson Barbosa da IAMO, nem sou um Mário Anunciação da inteligência. Mas, né? Esse é musos? São musos? Esses aí são bonitos pra caramba. O Mário Anunciação, cara, não sei se você conhece o inspetor Mário. Conheço. Ó, bonito, inteligente, educado, e principalmente, cara, o cara só anda perfumado. Olha, ó. Merchan, hein? A esposa larga a mão, eu pego pra não correr risco, cara, porque é meu amigo, cara. Mas assim, a gente não tá acima da lei e nem abaixo da lei. Exatamente. A gente tem o tratamento que você tem. Então, se você tem que ir lá uma vez por ano, lá na academia, dar disparo e fazer EQP e tem que fazer avaliação psicológica, eu tenho que fazer também. Eu jamais ia chegar na administração pública e falar assim, eu não posso ter nenhum tipo de prejuízo. Porque eu conheço a lei. Eu leio, eu me dou o trabalho de abrir o site, ler a lei, ler jurisprudência, ler tudo que diz respeito àquilo para entender o que eu falo. Aí você vai na entidade lá, a entidade pensa dessa forma. A entidade que fala que... Vou falar outra pérola, Vilar. Quem assinou o subsídio não pode concorrer na promoção vertical, que a promoção vertical é exclusiva para o vencimento. Aliás, esse mito, assim como outros, mais conhecido como loura do banheiro... Tem vários mitos, né? Lendas urbanas. Esse já caiu por terra. Já perderam a ação também. Já caiu por terra. Uhum. Né? Lá atrás falou... A questão da paridade que nem você colocou, existia um mecanismo que estava numa legislação que se você fizesse opção, você perdia a paridade. Isso. Mas era a opção pelo FUNPREV. Que é a legislação previdenciária. Então, inclusive estava lá, está previsto na lei orgânica do município, bonitinho. Uhum. Né? Tá bem claro lá. Só, quem está aqui e fizer a opção pelo FUNPREV, abre mão da paridade e integralidade. Né? No caso da implantação do subsídio,
Não tem nenhum lugar da lei. Uhum. É só ler, tá lá. Entra no portal lá da prefeitura, vai lá na 17.812 e leia. Se você, eu sempre digo aqui, né, Márcio? Você não precisa acreditar no Márcio nem em mim. Nós estamos trazendo informação. Nós somos transparentes aqui. Agora, a sua obrigação é duvidar. Duvide. Isso. E pesquise. Pesquise. Porque quando você fizer isso, você está se tornando uma pessoa melhor. Exato. Você está adquirindo mais conhecimento. Quanto mais pessoas adquirirem conhecimento, melhor ficará a nossa Guarda Civil Metropolitana. É isso que nós defendemos. Faça isso. É isso que nós defendemos. E a você, colega, que gravou o áudio, eu sinceramente nem sei quem é, eu vou te dar a chance de se retratar, sabe? Se você tiver um pouco de dignidade, hombridade, grava um outro áudio falando assim, eu errei, reconheço o meu erro, nós tivemos o reajuste, não entra com esse tipo de ação, que é um tipo de ação furada, tá? Então, faz isso, cara, porque assim, você ainda vai passar algum tempo aqui na Guarda Civil Metropolitana, você conhece um montão de gente, as pessoas vão olhar pra você, né? E vão falar assim, porra, você mentindo pra gente, cara. Fica feio. Pô, meu, não faz isso. Então, se retrata, né? Agora vamos pra segunda parte, que é o criminoso que aproveita das ações. Isso, esse daí. Esse é perigoso. Esse é criminoso, esse é perigoso. Esse é perigoso. Na verdade, existem algumas quadrilhas especializadas. Eu vou falar para vocês qual que é o modus operandi da quadrilha. Eles têm senhas de advogados, então eles conseguem acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo. E eles começam a pesquisar lá, garimpar processos. Eles começam lá, eles sabem de alguns advogados que têm milhões de processos, um montão de processos lá, eles começam a garimpar processos. O que eles fazem? Quando ele entra no processo, ele pega a relação de CPF e o nome da pessoa que está no processo, porque isso é informação pública que está lá no processo, correto? Só que pelo CPF e pelo seu nome, ele não tem o seu telefone. O que ele faz? Ele vai na internet, nesses, sei lá, site duvidosos aí, e compra banco de dados. Quando ele compra o banco de dados, ele consegue cruzar lá o CPF com um número de telefone. Aí ele acha seu WhatsApp. O que ele faz? Ele pega uma decisão qualquer, que não diz nada com nada, uma decisão qualquer lá do processo, manda para você e fala assim, olha, ganhamos, tal, você vai receber tanto, e o advogado tá lá no fórum lá para tirar certidões, já deposita tanto aí que o advogado tira certidões e eu já te deposito o seu dinheiro, tal. Gente, é mentira, é golpe. Não existe hipótese de você pagar para receber. Não existe. Olha como que o Sindiguardas São Paulo trabalha. Você que já recebeu a ação do VR. Você que já recebeu a ação do VR, o dinheiro foi creditado na sua conta e você nem sabia. Exatamente. Caiu um dinheiro lá e você nem sabia. Abriu lá o Banco do Brasil, opa! Depois de alguns dias, 2 ou 3 dias, o advogado mandou um WhatsApp para você dizendo assim, confira sua conta, o seu dinheiro já está na conta. Ponto. Agora ele faz uma prestação de contas que é para você declarar isso no imposto de renda. É assim, você não paga nada, você só recebe. Tá? Não existe hipótese de apresentar certidão para liberar dinheiro. Tá? Não existe. Quando a gente ingressa com seu cumprimento de sentença, o pedido de liberação dos valores, a gente já levanta todos os documentos que tem lá que precisa. Basicamente, o seu documento de identidade, o RG, o que comprova que você tem o direito, que é o título executivo lá, judicial, basicamente isso aí. Então não existe nada de o juiz pedir uma certidão, o juiz pediu isso, pediu aquilo, e o advogado vai liberar. E terceira coisa, o advogado não vai no fórum para fazer isso. O processo é 100% eletrônico. Ele faz do escritório dele e pela internet, tá? Então... Se você for num fórum hoje em dia, eu fui esses dias, eu parecia que estava num cemitério, porque quase não tinha ninguém lá dentro. Só então na sala, o pessoal não caia em golpe, gente, não caia em golpe. Preste atenção, recebeu uma mensagem dizendo assim, olha, você ganhou, o dinheiro está aqui e tal, entre em contato aqui no sindicato. Eu vou falar o telefone, 985340105, esse é o telefone oficial do jurídico, 985340105, ou nos telefones fixos, 3231-0330, 3231-4902, tá? Entre em contato. O nosso suporte jurídico vai te informar exatamente como que está o andamento do seu processo e em que pé que ele se encontra lá, se você vai receber, se não vai receber, quando vai receber, quando não vai receber, tal, até mesmo porque depende do Poder Judiciário, né? Sim. Mas não, gente, não. Em hipótese alguma, faça depósito. Exato. Em hipótese alguma. Dr. Rodrigo Azevedo Ferrão, Dr. Leonardo Vicente dos Santos, Dr. José Wellington Pessoa Setúbal, Dr. Luciano, os nossos advogados, não faça depósito. Não faça depósito, porque não é assim o modus operandi, tá? Tá com dúvida, ainda tá inseguro? Cara, vem aqui, vem na sede. Vem na sede, você vai conversar direto com o advogado vai falar para você. Você vai lá na página institucional do Sindiguardas, tá o telefone lá de todos os diretores do Sindiguardas. Aí eu não consegui falar com o Vilar, né? Aí, bom, meu telefone é o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem. Ele tem um problema aqui que não sei se é configuração ou não. Eu tenho um monte de telefone que aparece como spam para mim. Então ele nem toca o telefone, né? E aí o que acontece?
você entra em contato ou com o Vilar, ou com o Márcio, ou com o Carlão, ou o Rademacher, ou o Rafael, ou a Lica, ou o O Pimentel? Pimentel, não, qualquer diretor do Cine Guardas que tá aí na sua base, que você conheça, entra lá e você passa a mensagem. Nós vamos transmitir o que para você? A verdade. Ponto. Sim. Simples assim. Então, gente, por que eu tô passando esse alerta? Porque uma dessas quadrilhas descobriu lá um dos processos do. Eu não sei se foi do quadrimestral, acho que foi do quadrimestral, provavelmente. E ele. Tá mais... O do quadrimestral, porque tá. Jerônimo mandou, o Salles mandou pra mim aqui. Sim. 14 mil e poucos reais. Falei, Isso. provavelmente é o quadrimestral. Quadrimestral. E aí, o que acontece? Essa quadrilha tá mandando mensagens, eles compraram um banco de dados, eles conseguem o WhatsApp do colega, tá mandando mensagem para muitos colegas. Por que eu sei que eles compraram esses bancos de dados na internet? Porque teve um colega que ele trocou de telefone, ele deu o telefone dele anterior para a esposa. E a mensagem chegou no telefone da esposa. Significa que eles compraram um banco de dados ainda desatualizado, não está assim completamente atualizado, tá? Não cai em golpe, né? Agora vamos para a terceira notícia sobre ações judiciais. Essa é boa. Essa é boa. Show. O nosso departamento jurídico encontrou uma jurisprudência farta, um direito, né, bem seguro de discutir, que é o abono de permanência. O que acontece? Aí essa ação serve para você que já recebe o abono de permanência e serve para você que se aposentou e antes de se aposentar recebeu um período de abono de permanência. O que acontece? O abono de permanência é uma forma de remuneração. Então, ela é uma forma de remuneração. Você paga a previdência e ela retorna para você na linha de vencimentos, no campo de vencimentos, na forma de remuneração. Por ser forma de remuneração, ele tem que incidir sobre o 13º e sobre as férias. O município incide sobre o 13º. Então, quando você paga lá o 13º, quando você recebe o 13º, uma parcelinha daquele do 13º é 1/3 do abono de permanência. Entendi. Mas ele não incide sobre as férias. Quando você recebe as férias, 1/3 do abono de permanência devia entrar lá. Fazer parte do cálculo, né? Do cálculo, exatamente. Desculpa, no 13º é 1/12, não 1/12, não. É sobre o 13º. Tá. Mas acho que você pega lá o valor do abono de permanência e divide por 12, né? Isso, exatamente. Aí aquele valor aí que dá 12 deveria estar no 13º. Deveria não, está, né? Ele está. Esse ele está. está. Esse a gente fez o cálculo. Ó, gente, é tanta responsabilidade. Quando o Dr. Rodrigo levantou a tese, a gente pegou os olerites do pessoal que tinha abono de permanência e nós fomos fazer o cálculo 1 a 1 para ver se incidia. Quando a gente levantou e viu que estava no 13º, falou assim, a discussão já não é mais essa. Exatamente. Vamos para as férias. Quando a gente pegou e descobriu que não estava nas férias, falou assim, opa, essa discussão vale. Então, o que o direito quer dizer? Se você recebe o abono de permanência, quando você recebe as férias, aquele 1/3 do abono de permanência tem que compor lá 1/3 de férias. Sim. A prefeitura não paga. Essa ação vai ser para receber esse 1/3 do abono de permanência sobre as férias. O valor não é alto. O valor não é alto, mas é seu. Tá? Exatamente. Que dê R$200 por ano, R$600 por ano, R$500 por ano, o valor é seu. Até tá? porque, do outro lado, quando tem a oportunidade, eles pegam Eles mesmo. tiram. O Exatamente. sócio chamado governo vai tirar de você. É. Fique tranquilo. E há quanto tempo para trás você consegue receber? Você consegue receber 5 anos. 5 anos. Então, vamos supor que você, desde 2019, já recebia, desde 2020, desculpa, já recebia abono de permanência. De 2020 para cá, você consegue discutir esses valores. O departamento... 5 férias, né? 5 férias, exatamente. O departamento jurídico do Cine Guardas SP tem a ação montada. Ela é bem simples, você vai trazer os olerites, exatamente os olerites das férias, para comprovar que você não recebeu. Documentos pessoais, a gente monta a ação, distribui e vai exigir esse cumprimento. O valor é baixo, mas é seu e a gente vai brigar pelo seu direito. Qual que é o custo de sair, Márcio? Não tem custo, meu amigo. O que você for pagar vai ser custas judiciais, se forem, se de repente não tiver gratuidade judicial, e aí fala lá taxa de intimação, citação, alguma coisa assim, é isso aí. Os honorários do sindicato não tem custo porque você é filiado, tá? Então, fica aí para quem recebe abono de permanência, para quem está aposentado e recebeu o abono de permanência antes de se aposentar, você tem direito a esse 1/3 do abono de permanência sobre as férias. Bom, nesse bloco aqui nós vamos falar da database, o reajuste geral anual de todos os servidores municipais, que foi aprovado pela Câmara Municipal no dia 29, terça-feira. É o projeto de lei 416/2025. Nós ficamos lá até as 22h30, mais ou menos, né, Vilar? Eu não fui, que eu estava com problema fora de São Paulo, né? Mas Ah, sim. vamos colocar o videozinho aqui. Tava o Márcio, tava o Carlão, né? Tava o A Rafael, a Lica. Lica, né? O Rademacher, né? E assim,
tapa na cara da gente, né? Se nós olharmos que o Estado está dando 5%, que é vamos dizer assim, o índice inflacionário do período, né? 2,60% foi um tapa na cara. Justamente. Né? Mas o que há de se fazer agora? Nada. Né? O governo, que nós já estamos discutindo isso já tem um bom tempo, o governo tem maioria na Câmara. Sim. Né? Então a maioria dos vereadores votam com o Executivo. Às vezes, quando é uma coisa ou outra um pouco mais ácida ali, tem alguma divergência. Mas nesse caso aí, né, o governo tratorou. PL simples, não precisava de quórum, né, especial. Tratorou, né? Não tem, né? E assim, eu vi algumas pessoas fazendo discussão aqui nos comentários aqui do YouTube, né? Ah, sindicato isso, sindicato aquilo. Algum sindicato conseguiu alguma coisa a mais? Nenhum. Nem educação. Nem E educação. olha que lá não tem um sindicato só, não. Não, são vários. São vários. São vários sindicatos de uma categoria, acho que de mais de 100 mil. Sim. Né? De 100 mil pessoas. Né? Nós somos uma categoria de, vamos dizer assim, nós estamos uns 7 mil na ativa, mais do que uns 3 mil aposentados. Sim. Por aí, né? Nós somos uma categoria de 10 mil. Gente, né? Assim, só não vê quem não quer. Fora a representação. Quantos professores tem na Câmara Municipal? Exatamente. Eleitos, né? Vereadores eleitos. Mesmo assim, não teve nada mais do que aquilo que já estava previsto na legislação deles lá, né? Sim. Legislação deles, não, perdão. No projeto de lei do Executivo, né? Que o Executivo mandou. Então são 2,60% para maio deste ano, 2,55% para maio de 2026. Exato. Né? Mas aí o Márcio vai trazer aqui a questão técnica de como é que foi colocado esses 2,55% para maio de 2025, né, Marcelo? Isso, na forma de emenda, né? Porque nós tivemos 2 emendas aprovadas. Sim. Aliás, gente, foram votadas 7 emendas, né? 2 foram aprovadas e 5 rejeitadas. Obviamente que as 5 que foram rejeitadas traziam coisas melhores do que as que foram aprovadas. Entre as que foram rejeitadas, tinha uma proposta lá que trazia os 2,55 de maio para novembro, né, que é da Janaína Pascoal, e tinha uma outra que trazia de maio para dezembro. Ambas foram rejeitadas, o governo não topou. Tinha uma do Eliseu Gabel que era fantástica, que ela jogava os 5%, esse ano ainda jogava mais 2% de aumento real, também foi rejeitada. Então, assim, o que a Câmara fez ali, o presidente da Câmara fez para rejeitar as emendas? Ele colocou em blocos. Falou, emenda 1, 2, 3 e 6 e votação pela rejeição ou não. E depois emenda 4 e 7 pela aprovação ou não. Então ele fez isso aí, né? E aí o que acontece? Como estava votando a emenda em bloco, o vereador está votando na boa e na ruim ao mesmo tempo. Sim. E aí o que acontece? Rejeitou. É uma forma, sendo sincero, é uma forma de não expor o vereador da base. Sim. Porque tinha muito vereador da base que queria o reajuste esse ano ainda, os 5% esse ano. E aí... Propositura da Janaína Pascoal, né? Isso. Para não expor o vereador, o próprio governo faz essas estratégias assim. E a gente, isso é normal, tá? Da democracia. É da democracia. Faz parte. É uma manobra normal da política, né? Isso. Aí eles rejeitaram algumas emendas e aprovaram 2. Eu vou falar aqui quais foram as 2 emendas que foram aprovadas. Uma é do governo, tá? Uma é do próprio governo. A do governo fala: o auxílio refeição e o vale alimentação serão reajustados em 2025. Não parcela o prato de comida. Eles devem ter assistido o Rafael falando aqui que o Ricardo nos queria parcelar o prato de comida. Lá. Aí deve ter ficado com a orelha quente lá, né? Então o governo resolveu não parcelar o prato de comida. Ele resolveu aplicar os 5,21% ainda esse ano. Sim. Então eles aplicam 5,21%. O auxílio refeição, ele deve passar a unidade para mais ou menos R$ 28,50 para R$ 29,00. A gente só vai saber quando sair o texto final mesmo, tá? E o vale alimentação, ele tem tabela, né? Tem uma faixinha lá de salários mínimos, né? Quem recebe e quem não recebe. Isso. Né? Até 3 salários mínimos, ele deve ficar em R$ 708,13. De 3 a 5 salários mínimos, ele deve ficar em R$ 590,10. De 5 a 6 salários mínimos, R$ 472,09. De 6 a 7 salários mínimos, R$ 354,07. E a galera que recebe de 7 a 10 salários mínimos recebe um vale alimentação de R$ 236,03. Isso é a média, tá, gente? Do vale alimentação. Lembrando que esse cálculo de salários mínimos é sobre o bruto do seu salário, tá? Não sobre o subsídio, é sobre o bruto do seu salário. Mas quem já tá recebendo, quem tá na faixa sabe em que faixa tá, sabe mais ou menos quanto vai receber, tá? Então, vale alimentação
não passa para o ano que vem, o auxílio-refeição não passa para o ano que vem, a parte alimentar do reajuste é aplicado esse ano em 5,21%. E ficou a partir de maio, não? Isso, a partir de maio. Ou seja, talvez o próximo Isso. salário venha com Exatamente. uma colherinha a mais. É. Aí, né? E é interessante por quê? Porque a lei do ano passado, a dos 2,16%, previu o reajuste esse ano em janeiro, e ele foi aplicado. A gente não percebe, né? Sim, Porque a gente não olha o olerite e tal, mas ele foi aplicado. Ele foi aplicado em janeiro. Se você olhar a folha de dezembro de 2024 e a folha de janeiro de 2025, você vai perceber diferença no auxílio-refeição e no vale alimentação. Ele foi aplicado um índice lá da inflacionário do ano passado lá e tal. Tá? Então, maio desse ano, já reajusta esses dois benefícios. Né? A segunda emenda é do vereador Tami. O vereador Tami conseguiu lá mais de 20 assinaturas nessa segunda emenda e ela fala o seguinte: aqueles 2,55% que serão aplicados em maio de 2026 referem-se ao exercício de 2025. Logo, ele não é a inflação de maio de 2025 a abril de 2026. O novo período. É. O que o vereador Tami pretende, e a Câmara pretende com essa aprovação? Que a gente tenha discussão salarial em 2026. Porque se não tivesse essa emenda, você sabe o que acontece? A gente não teria discussão salarial em 2026. A gente só teria discussão salarial em 2027. Muito embora, eu vou falar a minha opinião pessoal, eu não acredito que o governo vá discutir salário em 2026. Pode ser, até que não seja o mesmo prefeito. É. Não tem que partir por essa premissa, né? Porque caso o Ricardo Nunes queira disputar algum cargo eletivo em 2026, ele tem que desincompatibilizar em abril. Isso. E a discussão é em maio. Da database, né? Tudo bem, é 1º de maio, começa um pouco antes, mas ele vai desincompatibilizar, vai passar o vai problema. seguir a vida dele, ele está no ápice político dele, né? Não é pecado nenhum também, vamos deixar isso muito claro aqui, não tem pecado nenhum, ele está no ápice político dele. O fato é que o próximo prefeito chega e fala: eu não prometi nada para ninguém. Justo. Né? Que o próximo prefeito, obviamente, é o vice. Uhum. Né? E aí o que acontece? Tem a outra possibilidade também, que é falar: não tem problema. Esses 2,55 é referente a 2025. Para 2026, 0,01. Nós não tivemos isso aí tantos e tantos e tantos anos. Justamente. Né? Pode acontecer. Então, assim, a gente aqui não vende fumaça. Uhum. Né? Tá lá, a gente agradece, porque é uma tentativa, né, do vereador Tami, é uma tentativa, mas você, policial da guarda, tem que estar ciente. Quando chegar lá em 2026, você precisa lembrar desse Fique por Dentro aqui, assiste, volta lá, pega seu celular e olha, né? Que a gente informou, né? Sim. Ah, mas o sindicato A, o sindicato B... Não, isso é para toda a categoria. Exato. Para todos os servidores do município de São Paulo, ativos e inativos com paridade. Uhum. Porque os inativos sem paridade é INSS agora, né? RGPS, exatamente. Exatamente. Então, gente, de fato o que foi aprovado foi isso. Eu chamo essa na volta a gente compra, eu até brinco que falo que é na volta a gente compra, que é aquela promessa da mamãe, né? Ó, vamos ali, você pede um doce, mas na volta a gente compra. Na minha opinião, acredito que em 2026 eles vão dar um na volta a gente compra na gente e a gente volta a discutir inflação em 2027. E aí é um risco enorme, porque eu acredito que a inflação deva aumentar um pouco em relação aos últimos anos, em razão da política global e tal, né? Então, de fato o que foi aprovado foi isso. Agora, luta é luta, gente. O sindicato é compromissado com a luta. Nós fizemos a luta. Nós chamamos você, nós estivemos lá, nós participamos de tudo e vou falar uma coisa para vocês. Nós conversamos com quase todos os vereadores. Quase todos os gabinetes nós tivemos conversas. E essas conversas foram muito produtivas. Sim. Inclusive, a gente vai apresentar aqui no outro bloco aqui uma pesquisa que surgiu de uma dessas conversas. Então, provavelmente, deve nascer alguns projetos de lei na Câmara que nos beneficiam, que surgiram dessa conversa salarial. Exatamente. Tá? Então, assim, nem tudo está perdido. E nosso compromisso é com a luta. Quando a gente deixar de lutar, pode cobrar, que aí tem alguma coisa errada. Mas com a luta a gente tem compromisso. Com o resultado, o compromisso é de todos nós, categoria. Né? Todos nós, categoria. Esperemos que em abril de 2026 a gente tenha um vereador, né? Tem lá se Deus quiser, os suplentes que podem assumir, né? Pode ser que aí talvez a luta fique um pouco mais igual. Isso. Né? Melhor, um pouco menos desigual, né? Isso, a gente tem porque um pouco mais... 10 vereadores. Se tem 5, 6 professores e eles não conseguiram, né? Entendeu? E a educação em greve. Exatamente. Que a gente não pode fazer, né? Exatamente. Eles em greve. Exatamente. Mas isso aí, gente. Continue acompanhando, a gente vai falando o passo a passo aí das próximas lutas salariais, que não para por aqui, tá, gente? É isso aí.
Bom, nesse bloco aqui nós vamos falar um pouco sobre um dos frutos que nós colhemos durante a campanha salarial, que foi ter reunião com vários e vários gabinetes de vereadores, né? Durante a semana, a gente teve uma reunião no gabinete da vereadora Amanda Vettorazzo. Fomos lá recebidos lá pelo Oliver, né? O chefe de gabinete da Amanda, né, Vilar? Eu acho que um papo muito bom, né, o Marcio? Sim. Porque quando você vê um político, né, no caso não é a vereadora, mas é o chefe de gabinete dela, obviamente que é uma pessoa que tem a confiança da vereadora, senão não estaria nesse cargo. Né? Sim. E que está preocupado em atender a categoria de policiais da Guarda Civil Metropolitana, verdadeiramente preocupado, tão preocupado a ponto de falar assim, olha, isso aqui não dá para fazer. Porque quando o político fala assim, deixa comigo, é bom você colocar um pezinho atrás, né? Quando o político fala, não, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer, isso aqui é interessante, mas eu preciso que você me traga uma informação melhor, mais qualificada, para que eu possa encampar essa luta verdadeiramente, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Justo. Né? Então, nós levamos uma demanda de redução da carga horária, né, da DEAC, né, de 6 para 8 horas. De 8 para 6. Perdão, de 8 para 6 horas, né, de 8 para 6 horas. E ele, vamos tentar entender, né? Obviamente que sem redução de valores. Sim. Né? Então, o valor permanece o mesmo, só que em vez do policial puxar 8 horas lá na DEAC, vai puxar 6, né? E aí nós vamos construir o argumento para convencer, né, o gabinete de que essa proposta é viável, de que ela é boa não só para o policial da Guarda Civil Metropolitana, como boa para a cidade, né, Marcio? Sim, boa para a sociedade, não vai desagradar o executivo, porque basicamente o dinheiro DEAC é o mesmo. Sim. Né? O que muda é o tempo que a pessoa vai estar ali à disposição do município, em vez de 8 horas, 6 horas, né, Vilar? O que acontece? Nós levamos dados, a gente não é amador, a gente não trabalha com achismo, nós levamos dados. Hoje, a DEAC, ela tem catalogada 1.500 vagas por dia. A Suplan estrategicamente oferece um montante a mais, um percentual a mais dessas vagas, para que tenha maior adesão. Sim. Mas o fato é que, mesmo a Suplan oferecendo perto de 1.800 vagas por dia, efetivamente a gente tem realizadas 1.200 vagas. Efetivamente. Então, tem aí uma margem aí de pelo menos 600 vagas que poderiam ser ocupadas e não são ocupadas. Obviamente que se passasse de 1.500, a Suplan ia ter problema lá, porque ia ter que limitar por causa que o dinheiro é limitado e tal. Mas aí, pelo menos 300 vagas deixam de ser preenchidas por dia. Sim. Seja em razão de falta, seja em razão de colega que realmente não se inscreve, qualquer motivo que seja. Os remanejamentos que a própria guarda faz em virtude das suas necessidades, né? Ou seja, o cara está de folga, mas tem que vir para uma reunião, enfim, né? Aí ele tem aquela inconsistência que é gerada pela própria administração. Né? E aí, o gabinete da vereadora Amanda Vettorazzo entendeu, olha só, a visão que eles entenderam. Falou assim, olha, é interessante para a sociedade que nós preenchamos todas as vagas que são disponibilizadas. Se disponibilizar 1.500, é interessante que se preencha as 1.500. Se disponibilizar 1.800, é interessante que se preencha 1.800. E se a redução de 8 para 6 horas for uma forma de atrair o policial para que ele preencha a vaga, isso é interessante para a sociedade. Sim. Isso é interessante para o município, isso é interessante para o guarda, isso pode ser um projeto que vá vingar algum fruto. Que aí o cobertor do policiamento fica extenso, né? Isso. Aí, nós nos comprometemos com o gabinete da vereadora e nós queremos levar essa informação. Quantos colegas não fazem DEAC no modelo que ela é hoje? Não faz, ele optou, eu não quero fazer DEAC nesse modelo que ele está hoje. Mas que faria essa adesão se em vez de 8 horas fossem 6 horas. Essa informação o gabinete precisa. Então nós vamos montar alguma forma de colher essa informação, ou online, ou a gente vai a campo nas inspetorias conversar com o colega e pegar lá os dados e levar para o gabinete, tá? Tem pressa, a gente quer fazer isso o mais rápido possível, porque a gente quer discutir essa redução de jornada de DEAC ainda esse ano, tá? E a gente precisa de uma informação que seja honesta. Eu preciso de você que não faz a DEAC. Você fala assim, olha, eu não faço porque 8 horas para mim não dá, é muita hora, eu vou ficar muito tempo fora de casa e tal. Se fosse 6 horas, você faria? Tá? Você que já faz a DEAC, eu não preciso nem perguntar, que eu tenho certeza que para você 6 horas é melhor do que 8 horas. Né? Então eu não preciso nem perguntar. Mas a gente precisa levar uma informação que seja o mais honesta, o mais perto da realidade possível para o gabinete. Porque o gabinete está disposto a defender.
E eu estou falando de um gabinete que compõe a base do governo, gente. É um gabinete que, olha só, quando a gente trabalha com pessoas honestas, o Vilar, e a pessoa fala assim, eu vejo uma possível solução, a primeira coisa que o Oliver falou foi assim, eu vou sentar com o secretário, a vereadora vai sentar com o secretário para discutir essa pauta. Sim, Porque ela quer ouvir o que o governo pensa. exatamente. Ela quer ouvir o que o executivo pensa sobre isso. E aí, ela tem argumentação. Ela fala assim, olha, o sindicato fez uma pesquisa e se a gente diminuir a hora, a gente vai ter uma adesão maior. A gente pode chegar a 100% da adesão. Exatamente. E isso é bom para a cidade. Gente, isso avança. Vai virar uma lei daqui 30 dias? Pode ser que não, pode ser que sim, sei lá. Mas o que acontece é que é um primeiro passo de uma luta que é de interesse de todos nós. Tá? Então, aguarde, na próxima semana, pós-feriado, a gente vai informar como que nós vamos catalogar esses dados. Se a gente vai, unidade a unidade, fazer a conversa, e aí você, chefe de unidade, é importante convidar a gente para as reuniões da sua unidade, né? Sim. Tá fazendo reunião da unidade aí, manda um convite para o sindicato, porque a gente precisa fazer esse debate com a nossa categoria. E você que também trabalha na unidade, sabe que tem a reunião, pode mandar para a gente a data lá, que a gente chega sem convite do chefe também, não tem problema nenhum. Tá? Desculpa aí, chefe. É uma burrice, né? É. Porque se nós estamos discutindo uma ferramenta que é melhor para a cidade, melhor para a gestão e melhor para o policial, não tem por que o sindicato ficar fora da reunião, né? E, para finalizar, a gente recebeu uma informação do gabinete, que a Amanda Vettoraza propôs um projeto de lei que, assim, é sensacional. É o projeto de lei que altera a forma de pagamento da indenização por morte ou perda permanente incapacitante no decorrer da atividade, né? Essa indenização, você lembra, que é aquela que antigamente era seguro de vida, Isso. agora se tornou indenização. Ela tem um teto de R$200 mil e hoje ela está fixada em R$100 mil. Tá? O projeto de lei da vereadora transforma esses R$100 mil, que é um valor fixo, em UFESP. E aí ela passa a ser automaticamente todos os anos reajustada conforme o FESP, assim como ocorre com a DEAC. Sensacional, sensacional. Eu acredito que a vereadora já deva estar conversando sobre esse projeto com o executivo. Exatamente. E é um projeto de lei assim que você pode ter certeza que vai ter nosso apoio, porque beneficia pra caramba. E tem muitas ideias, muitas ideias. O Oliver... Principalmente na parte mais difícil pro policial, né? É. Ou pra família dele, que Isso. é na perda da vida do policial. Sim. Ou num eventual incidente que leve esse policial a ter alguma invalidez, né? Isso. Ou seja, um momento crítico na vida das pessoas. Exatamente. Então, parabéns à vereadora. Agradecer o gabinete da vereadora Amanda Vettoraza, que fica até o convite para a Amanda também conhecer a nossa sede, né, vir aqui gravar aqui com a gente o programa Fique por Dentro, porque faz parte, assim, a discussão com todos os vereadores sobre projetos que vão avançar em prol de benefícios para o trabalhador da Guarda Civil Metropolitana e, obviamente, para a sociedade, né? Um trabalhador mais disposto, mais, né, trabalhar melhor. Mais motivado, assim, a sociedade vai agradecer. Aliás, até destacar, cara, que as equipes bilíngues da Guarda Civil Metropolitana estão aparecendo em sites internacionais. Sim. Eu vi lá uma reportagem da Itália, França, vindo aqui e fazendo entrevista com policiais bilíngues, porque atende o turista do país deles. Exatamente. E tal. Né? Isso é diferencial, policial motivado. Né? Porque, Vilar, alguém ganha alguma coisa para falar inglês na Guarda Civil Metropolitana? Francês? Male, bom dia. Francês, espanhol? Ninguém ganha mais. Dia. O policial que está lá, usando do conhecimento que ele adquiriu fora. Exatamente. Para atender o munícipe. Que não é obrigado. Isso aí é uma doação daquela pessoa para a nossa Guarda Civil Metropolitana. Ele está fazendo de graça e porque ele está motivado. Né? Então, se vem uma campanha de desmotivação, de repente, tira um colega que presta um excelente serviço. Né? Exatamente. Eu estou destacando, postal aqui da Guarda. Eu estou destacando os bilíngues, mas assim, em todos os campos de atuação da Guarda Civil Metropolitana, nós temos excelentes profissionais. Então, gente, aguarde notícias na próxima semana. Agradeço aí o gabinete da vereadora Amanda Vettoraza. Bom, Vilar, nós vamos falar agora nesse bloco mais uma vez sobre a PEC 18/2025, que é a PEC do governo, a PEC da segurança pública, que obviamente agora, como é uma PEC oficial protocolada, começam as discussões a nível nacional. E aí a gente já começa a ver que a gente vai enfrentar dificuldades mesmo a vida de guarda não é fácil, né, Vilar? Não é fácil. E uma parte que não é fácil, Marcelo, a culpa é nossa.
nós não elegemos deputado. Ponto. A gente estava discutindo aqui da Câmara Municipal, que nós não temos vereador, que a educação tem 5, 6 vereadores eleitos, mesmo assim tem muita dificuldade. No cenário aqui da Câmara Municipal, né? E nós, no cenário nacional, nós estamos discutindo a questão da Polícia Municipal, da nossa aposentadoria, nós temos os nossos opositores. Um deles é, claro, lá o Capitão Augusto, nós vamos falar daqui a pouco dele. Então ele pega o microfone para fazer crítica à guarda mesmo. E nós não temos hoje, não temos mais o Jones Moura lá, para fazer a nossa defesa institucional lá, como deputado. Então o trabalho das entidades, da FENAGuardas e dos sindicatos que compõem a FENAGuardas fica muito mais difícil. Porque nós não podemos chegar lá e falar, ô, deputado, dá licença aí, eu sou do Sindicato, dá o microfone que eu vou falar. Não, nós não podemos fazer isso. Tem lá o rito, tem a liturgia da Casa de Lei Federal, né? E assim, nessa semana aqui nós tivemos um hecatombe de informações lá, não, porque o Lewandowski fez isso, o Lewandowski fez aquilo. Gente, eu vou dar minha opinião aqui. O Lewandowski, eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais corajoso, até porque o próprio presidente da República, né, Carlão tá aqui do lado, estava acompanhando, bateu palma muito próximo da orelha de um coronel que estava sentado na frente lá, o coronel sentiu até o vento ali do bater de palmas do Carlão, né, quando o presidente da República falou, nós precisamos dar mais poder para a Polícia Municipal. Nós não levantamos, fala para a polícia. Não, ele falou polícia, porque ele sabe que nós somos polícia. Ele sabe que as guardas são policiais, né? Então, ou seja, o presidente da República deu um tom ali. Ó, Polícia Municipal. Uma linha, né? Uma direção. Deu uma diquinha, né? Falou, ó, vai. Era igual o professor Raimundo, né? Quando ganhava o prêmio do outro lá, ó, fala isso aí, cara. Somebody Love. O né? Rolando Lero. Não, o outro é o Somebody Love. Ah, tá. Né? Que ele dava um presentinho e o professor dava dica, né? Fala isso aí que vai dar certo. Né? Então, o que acontece? Na minha opinião, eu acho que o Lewandowski poderia ter sido um pouco mais incisivo, né? Ter colocado lá a Polícia Municipal, já resolveria o problema. Mas a questão legislativa, ela é complicada. Sim. Então o governo quer aprovar uma PEC, ponto. Nós estávamos no texto inicial na PEC na primeira minuta? Não. Só surgiu a minuta depois que o Supremo julgou o tema 656. Beleza? Então o que o Lewandowski fez? Ele pegou o tema da 656 e colocou na PEC do governo ipsilipsis lá. Né? Então aquilo que está lá, aquilo que o Supremo decidiu, ele colocou na PEC do governo, ponto. Né? Aí surgiu um vídeo essa semana aqui, Márcio, né, que na discussão lá na Comissão de Segurança Pública, que o Lewandowski falou, não, mas tudo bem, vocês podem tirar. Né? Aí o pessoal, nossa, o Lewandowski falou que pode tirar. Só que eles não viram o outro vídeo. Que ele fala assim, é um general, se não me engano, um deputado que é general, não lembro o nome dele, me perdoe o deputado, né? Ele fala assim, mas eu fui secretário municipal e a guarda na minha cidade era a polícia. Eu falei, então coloque. O que ele quis dizer nesse ato, assim, de uma forma quase o Dino, debochado ali, né? Não com aquela classe de debochado do ministro Dino, né? Que este é o papel do Congresso Nacional. Inclusive, ele citou o julgado do ministro Flávio Dino na ação aqui da Polícia Municipal aqui da cidade de São Paulo. Ele deu um argumento que eu até achei plausível, eu não gostei, obviamente, que eu queria que batesse o martelo lá, põe polícia lá e vamos que vamos, porque nós somos policiais. Mas eu entendi como é que o Dino colocou. Ele falou assim, daqui a pouco o prefeito vai querer chamar assim, olha, eu sou o presidente da cidade de São Paulo. Sendo que a Constituição diz que o chefe do executivo municipal se chama prefeito. Então eu entendi, falar, se eu abro essa exceção, pode ser que vai ter um presidente de uma Câmara e falar assim, agora nós temos o Senado da cidade de São Paulo. Sim. Esses aqui são 55 senadores da cidade de São Paulo. Então eu entendi a preocupação. Raciocínio. E o Lewandowski está dizendo, se o Congresso assim quiser, ele também muda o nome, fala, não tem mais vereador não. Todo mundo agora é senador. É o Congresso, vai lá, vota, aprova, faz as mudanças que forem possíveis fazer, desde que não seja cláusula pétrea na Constituição, né? Enfim, eu entendi dessa forma. Porque a internet, ela é cruel. Sim, sim. Ela, ao mesmo tempo que é uma ferramenta maravilhosa de transmitir informação, ela é cruel. E as pessoas que costumam cair na casca de banana ficam repassando coisas sem observar o contexto... Sem pesquisar. O contexto todo, né? Então, assim, essa foi a parte do Lewandowski. Então, tá explicado aqui, né? Eu, Maurício de Mendonça Vilar, também não gostei, eu queria que fosse Polícia Municipal, mas é uma posição do governo, uma posição do ministro da Justiça.
nós vamos respeitar e vamos fazer o quê? Vamos correr atrás do prejuízo. Trabalhar. Vamos trabalhar lá em Brasília. A Geridiane estava lá essa semana aqui, visitou os gabinetes. Você entra aí nas redes da Fenaguardas, você tem lá o Instagram da Fenaguardas, né? Você tem o Facebook da Fenaguardas, né? No YouTube não tem muita coisa, mas o Instagram é bastante repleto de informação. Entra lá para observar. Sim. Porque é conhecimento, Márcio. A Geri conversou com o relator da PEC, pô. Exatamente, né? Eu esqueci o Mendonça, esqueci o nome dele. Eu também não lembro. Alguma coisa assim, né? Me perdoe, deputado, se eu errei o nome do senhor. Enfim. Agora, tem um fato aqui que nós precisamos rebater. Sim. Né? Que assim, da mesma forma que aquele, não sei se era tenente-coronel lá de Minas Gerais lá, foi desrespeitoso, né? Nós falamos aqui no programa da forma desrespeitosa com que ele se direcionou, uniformizado, ou seja, fazendo a fala da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ali ele representava a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e eu acredito que a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais não é desrespeitosa. Não. Né? Mas se o coronel, o comandante-geral, não rebateu, né, a bola tá com vocês. Né? A imagem que fica é a daquele tenente-coronel. É institucional. Né? Nós citamos aqui, inclusive, estava com o Rafael aqui no programa, Márcio, que o nosso opositor, que é o capitão Augusto, que é capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele é um opositor das guardas, mas ele é respeitoso. Sim. Ele trata de forma respeitosa, ou seja, ele diverge, ele tem o ponto de vista dele, que é tudo perfeito dentro da democracia. Né? Escolhe caminho, você vai brigar por aquele caminho, o resultado pode ser um ônus ou bônus, você é responsável, né, pela sua escolha. Né? E assim, ele fez uma fala, né, de que nós não somos preparados, Márcio. Então, Né, que as guardas não são preparadas. fala enganosa. Né? Ô, capitão Augusto, vamos começar aqui em São Paulo? Nosso primeiro comandante da Guarda Civil Metropolitana, saudoso já, porque ele já não está mais conosco aqui no planeta, né? É o Coronel Ávila, que era um coronel do Exército. Ele não era um coronel da Polícia Militar. Mas na sequência nós tivemos quem? O Coronel Silvestre. O Coronel Silvestre era um coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Né? Nós tivemos, quando eu entrei, era um coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Coronel Luiz Gonzaga. Uhum. Né? Coronel Luiz Gonzaga, Coronel PM do Estado de São Paulo, Luiz Gonzaga, comandante da Guarda Civil Metropolitana. Nós tivemos também aqui o Coronel Casado, nós tivemos o Coronel Vilar, comandante de policiamento de choque, né? Nós tivemos comandante de rota aqui no comando da Guarda Civil Metropolitana, nós tivemos o comandante-geral da Polícia Militar, o coordenador de segurança urbana do município de São Paulo, na época do José Serra, prefeito, que é o Coronel Alberto Silveira. Sim. Foi o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Comandou a segurança da cidade, a segurança urbana da cidade. O seu comandante, na época, era o Coronel Casado, que, se eu não me falha a memória, antes de ser o nosso comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana, era o comandante do policiamento metropolitano aqui da região de São Paulo, da região metropolitana. Comandou diversas unidades. Nós tivemos também o Coronel José Roberto, secretário municipal de segurança urbana, chefe da Casa Militar. Né? Nós tivemos também o Coronel Monari, que foi o Celso Monari. Na sequência do Zé Roberto, ele se afastou, né? Coronel Vilar, meu xará, né? Acho que eu já falei aqui, foi comandante do choque, né? E assim, esses coronéis na Polícia Militar, por óbvio, que primeiro para chegar a coronel, o cara tem um caminho para seguir. Ou eu tô errado, capitão Augusto, o cara sobe lá porque é gente boa. E como eu tô sem minha cola aqui, eu posso ter esquecido algum outro coronel. O que eu quero dizer é o seguinte, para chegar a coronel, o cara tem que fazer um monte de curso. Isso eu concordo com o capitão Augusto, né? Eles têm um monte de curso para chegar lá. Agora, veja bem, se essas pessoas passaram aqui à frente da Guarda Civil Metropolitana, não trouxeram o conhecimento para que a nossa Guarda Civil Metropolitana fosse uma polícia, ou elas são extremamente despreparadas, ou elas agiram com má fé esse período inteiro. Só tem duas opções, capitão Augusto. E assim, se uma instituição fornece tantas pessoas de má fé, a gente tem que ficar com o pé atrás com essa instituição. E eu não quero acreditar nisso, porque o meu pai era policial militar, o meu avô era policial militar. Então eu não quero acreditar que a Polícia Militar é uma instituição de má fé. Eu não quero acreditar nisso, viu, capitão Augusto? Tô falando pro senhor, capitão Augusto, né? Porque assim, transmite, pode mandar para ele, se ele quiser depois vir no programa aqui, tá aberto para ele, né? O fato é
que quando o senhor fala que as guardas não são preparadas, o senhor não deve estar olhando aqui para nós aqui, né? E nem para a grande maioria das guardas de São Paulo. Exatamente. Porque se você entrar lá na internet, colocar lá problemas em polícia militar, vai aparecer uma cacetada. Que, aliás, não para de aparecer. Eu não posso falar que é o programa aqui, mas eu tenho uma anedota para isso, que é a fabriquinha de problema lá, né? Ela não para, né? Enfim. Muito obrigado. Segue o jogo aqui, não vamos cortar, não. E aí é o seguinte, ó. Capitão Augusto, a gente reconhece o seu respeito pela nossa categoria, o senhor não é desrespeitoso, mas o senhor precisa ser leal com o povo. Sim. Né? Falar a verdade. Exatamente. Porque assim, quanto a fato, não tem argumento. Se o comando da guarda tivesse sido feito por paisano ou por guarda de carreira, aí você podia apontar os problemas que o senhor quisesse. Mas enquanto essas pessoas, oriundas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui estiveram, foi o pior momento que a Guarda Civil Metropolitana viveu. Foi o pior momento. Nós só conseguimos alavancar, só conseguimos sair do ostracismo quando os nossos de carreira assumiram, né, aqueles que o senhor aponta aí como sendo despreparados. Foram quando os nossos assumiram ou quando a Secretaria Municipal de Segurança Urbana não estava sob a tutela de um coronel da Polícia Militar. Foi aí que evoluiu. Né? Nós tivemos uma fala aqui do nosso atual vice-prefeito, enquanto candidato ainda, de que a guarda precisava descer um degrau. Tá lá, tá na internet, quem quiser procurar, procura. Ele falou, foi a boca dele que falou, né? Não foi a... Se ele conseguir provar que foi a IA, beleza, mas não foi, né? Pelo menos eu acredito que não. Foi uma fala dele ali no momento da campanha. Então, assim, gente, fica claro aí pro nosso capitão Augusto aí, né? Que é deputado, eu digo nosso, porque ele é deputado do Estado de São Paulo. Sim. Ele é nosso deputado aqui do Estado de São Paulo. E isso fica de lição para a nossa categoria. Porque nós precisamos eleger os nossos. Porque ficar reclamando é fácil, Marcio. É fácil ficar reclamando. Ir na internet, colocar áudiozinho aí, mequetrefe aí, áudio com inverdade, contar mentira na internet, querer iludir os outros na internet. Agora, difícil é falar a verdade. Né? E a gente fala a verdade aqui, Marcio. E cobra quando tem que cobrar. Justamente. Se tem algum problema de formação, seguramente é mínimo. Vou falar referências. São Paulo. São Paulo, nós não formamos só a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, nós formamos outras forças de segurança. O melhor curso de drone, aquele... é um instrumento de aviação, né, o drone. Sim. É o de São Paulo. O melhor... O nosso curso de drone é melhor do que da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Não tem igual. Principalmente porque a gente ensina até engenharia do drone. Né? Não sei se você sabe, mas a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo já montou drone. Então, a gente é referência em formação. Mas a gente pode citar aqui Ribeirão Preto, tem uma bela de uma escola de formação, vários outros municípios que formam e formam muito bem. Exatamente. Os nossos instrutores são excelência. Porque se os instrutores fossem ruins, eles iam para esses campeonatos aí que reúnem as forças de segurança e não ganharia. Mas volta com tudo quanto é primeiro lugar. Não chega a pegar segundo, é sempre primeiro, sabe? E vou além, macho. Número não mente. Então, quando você entra lá, né, você que tem dúvida, vá lá nas redes sociais da Guarda Civil Metropolitana, coloque lá no ano de 2023, né, o número de estatística de ocorrência lá, nós tivemos quase 4.000 pessoas presas em flagrante aqui na capital de São Paulo. Com zero. O número é zero. É zero de resistência seguida de morte. Começando com um outro podcast que eu fui aí. Não, eu concordo. A Polícia Militar, ela enfrenta determinados problemas que a gente acaba não enfrentando. Não é que a gente não enfrenta. A gente não enfrenta no mesmo nível deles. Uhum. Até porque quando a pessoa está com problema, ela pega o telefone e liga o 90. Sim. E é a Polícia Militar que vai atender. Só que a guarda se depara. O tempo todo. O tempo todo. Né? O delegado Palumbo cita numa ocorrência que ele estava lá, que a viatura da guarda tomou tiro de fuzil. Sim. Né? Então, ou seja, a guarda, quando você apresenta isso, e não tinha Smart Sampa em 2023, hein, tá? Entendeu? Essa quantidade de armas, se não me engano, deu 380 armas apreendidas, né? Sem o resultado morte. Uhum. Sem o resultado morte. Se isso aí não é qualidade, eu queria que alguém me explicasse. Não, vamos ampliar o debate. Pega as nossas assistidas.
Guardiã Maria da Penha. Sim. Guardiã Maria da Penha. A gente não perdeu uma assistida sequer pra violência. E detalhe, Nenhuma. o número de feminicídios está subindo. Isso. Ou seja, aquilo que a Guarda Civil Metropolitana faz é com excelência. É. E os números não mentem. Você pode dizer, eu vi um guarda lá que estava fazendo isso. É que nem eu vi outro dia um vereador lá de Santos, lá, e é até triste, porque ele foi guarda. Né? Depois ele passou para a Polícia Militar, tá eleito vereador, e não é ele que fez o vídeo. Ele pegou o vídeo que alguém fez lá. Eu não conheço aquela região de Santos. É um lugar muito bonito, assim, uma praça muito bonita. Aí tem 2 viaturas da guarda que estão estacionadas e não tem nenhum guarda. Ele tá filmando lá, não tem nenhum guarda. Aí, ou seja, ele quis dizer, a pessoa que filmou, e aí ele propagou aquilo, quer dizer que a guarda não estava ali, ou sei lá onde estavam os guardas ali. Mas, cara, assim, é um vídeo. Dá pra saber onde tá o guarda? Eu sei que tinha 2 viaturas da guarda e 0 da Polícia Militar. Uhum. E é uma área pública, tá? Então a Polícia Militar não é impedida de entrar em escolas municipais. Ela não é impedida de entrar em parques municipais. Ela entra, faz parte do Estado de São Paulo, ela faz. A responsabilidade do policiamento ostensivo, comunitário naquela região é da Guarda Civil Metropolitana. Mas ela também faz. Assim como nós, quando estamos fazendo o nosso policiamento ostensivo e passamos na frente de uma escola estadual, não dá pra pular, né? Você tá na avenida lá, tem uma escola, eu tenho que passar na avenida. Tem uma escola estadual, como é que eu faço? Eu pulo? É. Não, eu passo na porta. Sim. Tá fazendo o quê? Policiamento ostensivo. Aquele policiamento ali é de competência de quem? Da Polícia Militar. Mas a Guarda Civil Metropolitana está fazendo esse policiamento por consequência da presença dela. Justamente. Né? Da mesma forma que quando a Polícia Militar está dentro de um próprio municipal, o policiamento lá é de competência da Guarda. Ele está fazendo por... Né? Houve uma chamada, ele encostou ali, né? Enfim. Né? Porque, assim, eu acho que a Polícia Militar não tem viatura suficiente para cobrir todas as escolas estaduais e ainda em rondar municipal. Não tem mesmo. E particular também, porque eu vejo em escola particular a viatura parada também na porta vejo. Lá, né? Também vejo, entendeu? Né? Enfim, né? Então, Capitão Augusto, fica o nosso repúdio à sua fala, né? Com respeito, porque o senhor é respeitoso, nós também somos respeitosos com o senhor. Mas eu acho que o senhor, como deputado federal, o senhor poderia ser um pouco mais leal com o povo de São Paulo. Né? E se tem dúvida, vem conhecer. Tem dúvida, vem conhecer. Sim. Agora eu quero deixar um recado para você. Guarda, policial, municipal, Brasil afora. Olha a importância de você ter representação, meu amigo. O deputado, Capitão Augusto, ele tem mandato. Ninguém pode calar ele. Ninguém pode calar ele. Aquilo que é a opinião dele, ele vai chegar lá e vai falar. Sim. Ele tem mandato. Isso é constitucional, isso é democrático. Prerrogativo do deputado. Tá certo? Então ele vai falar. Se você não tem representação, não tem outra fala. Vai valer a fala dele. Tá? Então, é muito importante você confiar no seu sindicato, você confiar na FENAGuardas, confiar no seu sindicato aí da sua base, da sua região e se filiar. Por quê? Porque para a gente estar lá em Brasília fazendo esse debate, como nós não temos deputado, nós vamos ter que conversar com outros deputados. E tudo isso que a gente está falando aqui no programa, a gente leva de material. A gente leva de material, leva vídeo, leva instrução, leva tudo quanto é material da Guarda Civil Metropolitana para demonstrar que isso aqui é uma polícia bem formada, bem preparada, que presta um serviço de excelência e demonstra para o deputado. Para que quando o deputado chegue lá no palanque, ele fale aquilo que é real. Tá? Quem faz isso é representação. Então é muito importante você apoiar o seu sindicato, você apoiar a FENAGuardas, que está fazendo esse tipo de trabalho lá. Geridiane está voltando para São Luís do Maranhão, a gente já vai ter outros diretores da FENAGuardas em Brasília o tempo todo. Nós não vamos abandonar essa luta, porque essa luta importa para todos nós. Exatamente. Tá, gente? Então, São Paulo vai estar lá, Curitiba vai estar lá, todos os outros sindicatos que compõem a FENAGuardas estarão lá em Brasília. É o time, a gente não pode perder o time. Exatamente. Tá? Então, a você que já é filiado, agradeço a sua confiança, e você que não é filiado ainda, está na hora de colocar a mão na consciência. Chegamos ao final de mais esse programa Fique por Dentro. Calma aí, vai embora não. O presidente Márcio vai te dar um recado. É isso aí, o recado é para você que ainda não se inscreveu, não está inscrito no canal do SindicGuardas SP no YouTube, não perca a oportunidade, já clica em inscrever-se, já aproveita o sininho de notificações para você receber o Fique por Dentro na palma da mão. E a gente gosta da interação, a gente responde lá os comentários, o pessoal deixa o comentário, então continue deixando aí um comentário e um like pra gente. É isso aí.